Nós queremos falar com você hoje sobre um tema muito precioso, que é tempos e estações. Diga assim comigo, tempos e estações. Mas enquanto isso, eu quero orar com você agora. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos nessa noite engrandecer o Teu santo nome. Nós sabemos que existe um tempo para tudo, Pai, debaixo do céu, nessa terra. Nós queremos entender nessa noite o tempo de Deus, as estações que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amados, tempos e estações se referem exatamente à ideia de que tudo na vida tem um período e um ciclo. Isso aqui é muito interessante porque tempos e estações vai falar sobre também o propósito que Deus tem para todos nós, um propósito singular e pessoal. Eu acho muito interessante que nós temos que entender isso de maneira clara, porque quando a gente entende isso, nós vamos estar discernindo algumas ações, algumas maneiras que nós temos de ser, algumas coisas que a gente pode fazer. Não vai estar no telão, mas se você quiser notar, tem uma passagem de Daniel capítulo 2, não é o nosso texto âncora de hoje, mas eu quero citar esse texto, Daniel 2:21, na versão fácil de ler, vai dizer, ele muda, ele quem? O próprio Deus. Ele muda os tempos e as estações. Ele vai continuar, coloca os reis e tira os reis, dá sabedoria aos sábios e também inteligência aos peritos. Diga assim comigo, o meu Deus, ele muda, diga assim, tempos e estações. É interessante que quando a gente vê isso aqui, nós conseguimos entender de maneira muito clarífica que as rédeas da história humana estão nas mãos de Deus. Então, mesmo que muitas vezes a gente percebe muitas catástrofes no mundo, muitas coisas aparentemente soltas no mundo, mas a gente nunca pode esquecer que é Deus que controla tudo. Às vezes parece que está fora do controle dele, mas ele está controlando, está permitindo, mas garantindo o controle. Na hora que ele quiser parar, as coisas param. Quando Daniel falou essa questão aqui, ele estava dizendo para Nabucodonosor, que era o rei lá da Babilônia. Se você for ler o versículo 36 e 37 e 38, você vai entender que ele estava falando, olha Nabucodonosor, essa força que você tem, essa força foi outorgada, foi dada pelo próprio Deus. Então, não se ache que você é o máximo. O que você tem, Deus permitiu que você tivesse para poder governar como você tem governado. Mas eu acho muito forte também o que Davi falou no capítulo 31 do Salmo, no versículo 15, a parte A, ele vai dizer que os meus tempos estão nas tuas mãos. Levante suas mãos e diga assim, os meus tempos estão nas mãos de Deus. Mas vamos agora para o nosso texto principal. Vamos estar hoje fazendo a exposição do livro de Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 até o 8. Vamos para o primeiro versículo. Vou estar usando hoje como a versão, a Bíblia, a mensagem. O texto vai dizer, nessa vida tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Diga assim, tudo tem sua hora e há um tempo certo para tudo. Amados, isso aqui é muito forte porque nós precisamos identificar o momento certo e a hora certa de agir. Tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo certo para tudo. Também me faz lembrar que nós temos o que alguns autores chamam de janelas de Kairos. O que é Kairos? Kairos é o tempo de Deus. Existe janela, existe um tempo que Deus opera o milagre, que Deus atua de maneira muito singular. Mas, Watson, como é que você consegue provar isso? Quando você for estudar, por exemplo, a história do cego Bartimeu, lá em Mateus capítulo 20, lá em Marcos capítulo 10, lá em Lucas capítulo 18, os livros sinóticos da Bíblia, esses 3 capítulos vão falar a história desse cego Bartimeu. Qual era a janela de Kairos? Ele era um homem cego, precisava de uma intervenção de Deus, e ele ouviu falar, Jesus estava passando por ali. Então o que ele fez? Ele entendeu que aquela janela, aquele tempo, era o tempo certo de receber o milagre. O que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos, calma rapaz, cala. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele entendeu a janela de Kairos, entendeu que era o tempo certo de receber uma intervenção de Deus. Quem está me entendendo aqui, gente? Agora, qual é o problema nosso? Que muitas vezes a gente troca a janela de Kairos pelas janelas de oportunidades. Eu vejo oportunidade, puxa, que legal, vou entrar nessa, porque... Cuidado
cuidado, vamos ter o discernimento. Essa janela é Deus que abriu? Ou é uma janela que eu entendi meramente humano como uma oportunidade humana para poder fazer algo na vida? Quem está me entendendo aqui, gente? Amém? Então veja comigo que nós temos que entender essa diferença. Eu quero começar falando hoje pelo primeiro ponto, que vamos falar sobre tempo de início e fim. Veja comigo o versículo 2. Na hora de nascer, melhor dizendo, a hora de nascer e hora de morrer. A hora de plantar e hora de colher. Nós vamos estar vendo a partir do versículo 2 até o 8, alguns contrastes, alguns pares contrastantes de opiniões. São situações antagônicas, onde são extremistas. Então, olha só, vamos estar entendendo aqui que ele falou sobre, existe um tempo de nascer. Esse nascimento aqui não é só um nascimento físico, é um nascimento de quê? De começar algo. Existe o tempo de começar as coisas. Existe o tempo de abrir uma empresa no momento certo. Existe um tempo para algumas pessoas de fechar essa empresa. Existe um tempo de se mudar para uma cidade e morar nela. Existe um tempo de fechar o ciclo vivenciando naquela cidade e mudar-se para outro lugar. Então, esse nascimento não é só um nascimento físico, mas um nascimento de ações, de coisas que nós fazemos. Mas ele também fala que existe uma hora de morrer. O pastor Josué Gonçalves diz que todo mundo está na fila da morte. E a única fila que ninguém quer furar. Todo mundo fala, quer minha senha? Quer minha senha? Eu fico por último. Existe um tempo da pessoa morrer. Agora também, quando fala de morrer, também aqui, não é só no sentido literal. Pode ser interpretado de maneira figurativa. Existe um tempo da gente matar algumas coisas ruins em nós. A gente fala o seguinte, não, a partir de hoje eu não quero mais isso, a partir de hoje eu não aceito mais isso, eu mato isso em mim, eu rejeito esse mal dentro de mim. Quem está me entendendo aqui, gente? Então, olha só, existe um tempo de nascer, um tempo de morrer. Mas ele também fala sobre essa questão que eu acho muito forte, só abrindo um parênteses, Moisés vai falar no Salmo 90, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte, os dias da nossa vida, não vai estar anotado aí, os dias da nossa vida sobem 70 ou no máximo 80 em havendo vigor. O melhor deles é canseira e enfado. Porque ele diz, tudo passa rapidamente. Olha só, e nós voamos, diga assim, nós voamos. Quando a gente conversa com as pessoas mais experientes, pessoas que já estão com 50 e pouco, 60, as pessoas falam assim, Watson, ontem eu tinha 15 anos. Watson, ontem os meus filhos nasceram, já são hoje moças e rapazes. O tempo o quê? Voa. O tempo voa. Então, olha só, porque nós temos um tempo a ser percorrido. No versículo 12 do Salmo 90, ele vai dizer, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos o coração, que é sábio. O que é contar os dias? Ensina-nos a viver de maneira sábia, de maneira sensata, para que nós possamos, em outras palavras, aproveitar o máximo a nossa vida. Meus amados, voltando ainda para o versículo 2, olha só, mesmo que a medicina prolongue os dias de hoje, as pessoas chegam hoje a 100 anos de idade. Teve um pastor assembleano, que morreu agora na semana passada lá em Belém, que foi o pastor da Assembleia de Deus por acho que uns 30 anos, pastor Firmino, um grande homem de Deus, morreu agora, semana passada, atrasado, acho que com 101 anos de idade. As pessoas vivem até 100 anos hoje. Mas o que o salmista fala? Depois dos 70 e 80, é cansaço. A velocidade diminui. O ritmo diminui. Então, olha só, porque existe um tempo para tudo debaixo do céu e da terra. O salmista Davi falou que, no Salmo 39, versículo 5, ele diz que, como é curta a vida que me deste, falando para Deus. Como é curta. Ele continua, olha só, ele continua de maneira muito forte. Ele disse que, diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Diga assim, existe o tempo de morrer. Nós nunca estamos preparados. Às vezes, um ente querido nosso está adoentado há anos, acamado. Quando essa pessoa vai embora,
quando ela parte para outra vida, nós choramos horrores, nós ficamos tão tristes. Por quê? Porque nós não aceitamos. Mas este é um tempo da vida, este é um ciclo da vida. Tiago falou no capítulo 4:14, ele diz que vocês nem mesmo sabem o que será de vocês amanhã. Vocês são apenas como neblina, que aparece e por um instante logo desaparece. Aparece e desaparece. Agora, por outro lado, o versículo 2, deixa eu voltar lá para o texto que nós estamos trabalhando. O versículo 2 vai dizer também que é um tempo para plantar e colher. Deixa eu falar algo para você. O que nós estamos colhendo hoje é produto final do que nós plantamos ontem. Amém ou não, gente? Então, o que eu vou colher amanhã é produto final do que eu estou plantando hoje. Deixa eu lhe perguntar algo. O que você tem plantado hoje? O que você tem plantado na sua vida espiritual? O que você tem plantado na sua vida sentimental? O que você tem plantado com os seus filhos? Já vi pais chamando os filhos de burro, amaldiçoando, xingando, maltratando. Ficam velhos, quando vão para o asilo, acham ruim. Porque foram ruins, plantaram coisas más, e agora os filhos retribuem de maneira má também. O que você e eu temos plantado na vida? Agora, veja comigo, como isso aqui é tão forte, veja algo interessante. Ponto 2. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do tempo e da dor. Versículo seguinte, versículo 3, ele vai dizer: a hora de matar e hora de curar. A hora de destruir e hora de construir. Mais uma vez, o matar não é no sentido literal de pessoas. A gente não pode matar pessoas, tem que matar algumas coisas ruins, algumas atitudes ruins, alguns sentimentos ruins, alguns pensamentos equivocados. Isso tem que ser aniquilado de nossas vidas. Alguns costumes errados, alguns vícios que muitas vezes me distanciam de Deus. Isso tem que ser o quê? Dissipado de mim. Por exemplo, existe também, a questão de que nós entendemos aqui, a hora de curar. Isso fala de quê? De restauração, de reconstruir relacionamentos. O que é curar? Existe um momento de pedir perdão. Existe um momento de rever os valores, de sentar com a pessoa, de se humilhar. Eu quero construir o meu relacionamento contigo de maneira mais saudável. Existe um momento de curar. Isso é algo muito, muito importante. Então, corte da sua vida influências destrutivas e invista na sua cura e restauração em nome de Jesus. Mate, por exemplo, o orgulho. Mate a soberba. Mate a autossuficiência. Mate a prepotência. Mate, talvez, o ódio, o rancor, seja o que for. Dissipe, aniquile aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Amém ou não, gente? Isso aqui é algo muito, muito precioso. Agora, veja comigo, por favor, que a hora de destruir e hora de construir. Destruir o quê? Por exemplo, crenças falsas. Destruir, por exemplo, projetos que não têm a aprovação de Deus. Destrua isso. É hora de construir o quê? Novas bases espirituais. Hora de construir um relacionamento forte, um emocional abençoado, uma firmeza espiritual. Versículo 4 vai dizer: a hora de chorar e a hora de rir. A hora de lamentar e hora de se alegrar. Chorar, a gente fala de expressar tristeza muitas vezes. Chorar fala de perder algo, talvez de arrependimento. Por exemplo, quando Pedro traiu Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Então ele mudou, ele entendeu a pisada na bola. Mas chorar também fala muitas vezes da gente se quebrantar, ter compaixão. Isso aqui é muito forte porque o próprio Jesus chorou. Quando você vai para João capítulo 11, você vê a história de que Lázaro foi ressuscitado. Até Jesus ressuscitar, ele ficou tão assim emocionado com como estavam as irmãs e amigos de Lázaro, que a Bíblia diz no versículo 35 que Jesus chorou. Agora, olha só, que coisa interessante. Jeremias foi chamado de o profeta chorão. Então, chorar na Bíblia é algo comum, é algo normal. Por exemplo, quando um ente querido
morre, nós choramos. Quando um amigo viaja, a gente vê naqueles aeroportos os parentes se abraçando e choram, porque o chorar faz parte da vida. Amém ou não? A gente assiste um filme e às vezes a gente fica assim: não estou chorando, é porque está descendo sozinho. Porque existe o choro muitas vezes. Agora, o que a Bíblia fala sobre o choro? Veja comigo, não vai estar aí, mas você pode notar Salmo 126, versículos 5 e 6. Vai dizer o seguinte: que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele continua: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes jubilando. Então, quando você está chorando, saiba que o choro é um processo normal. Depois da noite, sempre vem o dia, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 7, versículo 17, parte B, diz: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Um dia eu e você estaremos diante de Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos. No céu não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá frustração, não haverá decepção, porque Ele vai enxugar toda lágrima. Ainda em Apocalipse 21, versículo 4, ele vai dizer que lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Agora, o versículo 4 também fala que existe um tempo para rir. Diga assim comigo: rir. Dá um sorriso para quem está do lado, diga assim: ô sorriso lindo. Tudo bem? Sorriso lindo. Então, o sorriso fala de quê, gente? Da gente celebrar algo, fala de alívio, fala de felicidade, de bem-estar. Olha só, já viu aquela pessoa que entra no elevador e fala assim: bom dia? Não faça isso, não faça isso. Que nem diz aquele jogador: não é assim que se faz. Bom dia, sorria para as pessoas, não é isso? Dá um sorriso para o pessoal que está ao seu lado aí, um sorrisão aqui, ó. Sorriso. Esse tempo de sorrir. Então, o sorriso, o rir é uma graça, é uma benesse de Deus para todos nós. Mas o versículo também 4 vai dizer que existe a hora de lamentar. E lamentar é mais profundo do que chorar. Lamentar fala de algo muito mais profundo, talvez de uma dor, de um sentimento, de uma amargura, que às vezes a pessoa não entende, é quase que inconsolável. O que é o lamento? Quando um parente morre, ele chora, mas o lamento ele não quer aceitar, ele acha que não vai superar. Isso é o lamentar. Existe um momento de lamento. Isso envolve luto, isso envolve muitas vezes um pensar coletivo, isso envolve arrependimento diante de Deus, que foi o caso, por exemplo, de Pedro. Mas isso aqui é muito importante, que a gente tem que entender. O que o salmista nos ensina sobre isso? A gente vai estar vendo um pouquinho mais na frente. Mas ele também fala sobre... quando a gente vê alguns salmos davídicos, sempre ele estava, às vezes, se lamentando, às vezes, falando das suas dores, porque isso faz parte do cristão, gente. Algumas pessoas falam o seguinte: olha, o evangelho é só sorriso. Quem te falou isso está mentindo. Não pode. Existem tristezas, existem choros e lamentos. Mas ele vai dizer ainda no versículo 4: existe a hora de se alegrar. Diga assim: alegria! Uhul! Momento de dançar, de festejar, de celebrar as coisas boas que Deus nos fez. Ou também as coisas que a gente está passando, ruins. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amados, o problema, só para você entender um pouquinho, essa aqui é uma carta prisional. Paulo escreveu quatro cartas prisionais, ou seja, estava preso em Roma, quando escreveu isso aqui para os irmãos de Filipos. Então o problema é que, olha só, é a palavra sempre. Porque se eu me alegrar quando está tudo feliz, está tudo bem, sim ou não? Felicidade, o time do futebol ganhou, por isso que eu não torço para ninguém, porque quem torce às vezes sofre muito quando o time perde. E às vezes quando está doente está um pouco triste, quando está com problema em casa está triste. Então, o que Paulo fala? Sempre você tem que se alegrar. Agora, essa alegria não é alegria de mim mesmo. É uma alegria o quê? Que Jesus me dá quando eu entendo o princípio de que existe um tempo
para sorrir. Essa palavra alegrai-vos no grego é chairete, fala a ideia de quê? De uma alegria contínua, uma alegria ordenada por Deus e enraizada na comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, eu por mim mesmo não consigo me alegrar sempre. Por mim mesmo, quando falta dinheiro, não vou estar alegre. Por mim mesmo, quando tem alguma coisa errada, eu não estarei alegre. Mas quando eu estou conectado com Deus, sempre eu posso estar alegre. Diga assim, sempre eu posso estar alegre. Agora, olha só. Ponto 3. Existe um tempo de afeto e distanciamento. Versículo 5 vai dizer: a hora de fazer amor e hora de se abster. A hora de abraçar e a hora de se afastar. Amados, essa expressão fazer amor refere-se exatamente à intimidade que deve acontecer entre um casal hétero, casado no cartório, entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento monogâmico. Isso aqui tem que ter. Então ele fala o seguinte: existe a hora de fazer amor, mas também existe a hora de se abster. O que é abster? Paulo vai falar em 1 Coríntios 7,5 para os casados que eles podem se abster das suas intimidades sexuais por algum motivo, como por exemplo, para dedicar-se à oração, à comunhão com o Espírito Santo, por um tempo determinado, quando os dois entendem que devem fazer aquilo. E depois que terminou o tempo, voltam às suas atividades normais. Por outro lado, a abstinência deve ser 100% para um jovem que não é casado. Biblicamente, todo ser humano que não é casado, um casamento monogâmico, que é monogâmico entre um só, e hétero entre um homem e uma mulher, geneticamente nascidos assim, tem que falar assim agora. Quando não acontece dessa maneira, a Bíblia diz que é pecado. Isso é sujeito a ir para o inferno. Mas todo ser humano não casado é preciso ter uma abstinência. Aí os jovens podem falar assim: pastor, eu quero sair dessa abstinência. É simples, jovem. Casa elemento. Casa. Gente, o meu caso não é para você copiar, não. Deus vai te dar uma estratégia. Eu conheci a Andresa dia 20 de julho de 2007, lá em Fortaleza, num show trazendo a arca. Quando eu a vi, quase que eu cantava para ela essa música existisse. O amor da sua vida sou eu. Quase que eu cantava, irmãos. Para por aqui. Quase que eu cantava. Não cantei porque foi a primeira vez. Depois de 7 dias. Não foi isso, Andresa? Lá pelo Skype. A gente estava conversando. Eu falei: garotinha, vamos começar a orar. 7 dias. Estamos aqui hoje. Algumas moças, Andresa, têm falado para mim. Andinho, que é ali dos jovens. Não aqui, outros locais que a gente tem andado. Pastor, o que a gente faz? Porque, pastor, a gente não quer avançar o sinal como moça. Queremos manter a política do politicamente correto. Mas os jovens homens não aparecem, pastor. O que faz? Eu digo: irmã, vamos orar para Deus despertar esses sujeitos. Para que eles possam chegar junto com as irmãs, olhar nos olhos assim: quero casar contigo, minha senhora. Então, como é que eu consigo sair dessa abstinência? Quando eu preciso ter uma postura correta como jovem e fazer minha parte. Amém ou não, jovens? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Existe a hora também de abraçar. Versículo 5, olha só. Abraçar simboliza o quê? Amizades. Fala de quê? De intimidade. Fala de calor humano, de estar juntos. Mas existe a hora de se afastar. Pai, você que tem filho pequeno, em casa, aproveite para abraçar. Todo dia eu abraço o Enzo, todo dia eu digo que amo o Enzo, todo dia eu estou com o Enzo. Às vezes a gente deita junto, conversa. Aproveite, existe o tempo de abraçar. Eu já vi muitos filhos e pais chorando. Eu queria um abraço da minha mãe e do meu pai. Anos sem ver. Aproveita, existe um tempo de abraçar. Amém ou não, gente? Ponto 4. Tempo de ganho e perda. Versículo 6. Olha que coisa forte. A hora de ganhar e hora de contar as perdas. A hora de segurar
e hora de largar. Deixa eu falar para você, nós podemos interpretar isso aqui em múltiplas facetas. Vamos usar a esfera financeira aqui agora. Existe um momento do cara ganhar dinheiro, sim ou não? Muita gente que tem dinheiro hoje, que são pessoas um pouco mais maduras, biologicamente falando, na juventude, trabalho, produz, porque o vigor juvenil existe no corpo, a inteligência, a facilidade de acumular, trabalha. Existe uma hora de trabalhar, existe uma hora de produzir. No ministério, produz, nos estudos, estuda. Existe uma hora. Por exemplo, no campo estudantil, um jovem solteiro é muito mais fácil estudar, gente. Eu já vi jovens que casaram, ainda não formados, sofreram muito. Logo que casou, a esposa engravidou, como é que essa mulher termina essa faculdade? Como é que passa no concurso? Como é que faz prova? Porque é difícil. Existe uma hora de ganhar. Nós temos que entender isso aí. Mas ele também fala que existe uma hora também de contar as perdas. Ninguém quer perder. Ninguém quer colocar os pingos nos is quando as coisas não estão tão bem. Isso aqui eu entendo de uma maneira muito clara, que, por exemplo, a hora de contar as perdas fala de não apenas perder, mas também da gente contabilizar e aceitar a fase seguinte. Existem pessoas que têm que aprender, poxa, uma empresa, esse ano não foi muito legal. Fechamos o nosso balanço, nossa DRE, fechamos ela negativa. Existe aprendizado, existe a hora de perder, de contabilizar, de entender os processos para que a gente possa virar essa chave. Mas ele fala também que existe a hora de segurar, corresponde a guardar firme algo que tem valor. O que tem valor para você? Eu já vi pessoas perdendo relacionamentos, namoros, por besteira. Meu Deus, como é que aquele cara perdeu aquela moça? Como é que aquela moça perdeu aquele cara? A pessoa é tão preciosa, por besteira, perdeu, soltou algo que era para ser muito forte. Eu lembro a história de um pastor nosso, na nossa igreja hoje, um pastor muito famoso, num estado, uma igreja gigantesca. Quando jovem ainda, ele já era pastor auxiliar, lá na igreja dele, e ele quis namorar uma moça. E aquela moça não quis ele. E ele, tudo bem, amém, ele aceitou um homem de Deus. E depois passou-se, ele casou com outra moça da própria igreja, tornou-se o pastor presidente daquela igreja gigantesca. Hoje ele está num estado do Brasil, e até hoje aquela moça, que agora é uma senhora de idade, está lá na mesma cidadezinha, solteira. Não segurou o que era para segurar. Só Deus vai dizer para você o que você tem que segurar ou soltar. Entenda, existe o tempo, a janela de Kairos para todas as coisas. Agora, entenda comigo também que existe um momento de lançar fora. O que é lançar fora? É deixar ir o que não te pertence mais, o que não convém mais. E às vezes isso não é pecado. Por exemplo, existem pessoas que se mudam de cidade. E elas ficam chorando, e, meu Deus, as minhas amizades, a minha colega, a minha vizinha, a minha igreja. Cara, passou. É outro estado, é outra cidade, é outra igreja. Passou, não chore por isso mais. Existe um tempo, lança fora no bom sentido, esquece o que passou. Diga assim, é um tempo novo. Diga assim, é o tempo novo. Existe um tempo novo, nós temos que entender. Às vezes não é nem pecado, são alguns costumes que a gente tem que precisam ser deixados para lá, para que eu possa andar para frente de uma maneira sábia. Amém ou não, gente? Mas também nós podemos deixar algo muito forte, que é o pecado. Tem muita gente dentro da igreja ainda segurando o pecado de estimação. Esse pecadinho aqui, só esse, Deus, só esse. Ninguém sabe, só esse. Por favor, Deus, eu não vou para o inferno. Esse aqui é o único que eu gosto. Segurando o pecado. É hora de desvencilhar esse pecado. Vamos para o versículo 7. Ponto 5 vai dizer que existe um tempo de ruptura e restauração. Há hora de arrancar e hora de consertar. Há hora de calar e hora de falar. Irmãos, a hora de arrancar transmite a ideia de retirar algo que muitas vezes é ruim, que me ocasiona
resultados não bons. É colocar um ponto final naquilo que não agrega valor à minha vida. Arranca isso. Mas existe uma hora de consertar, de reparar relacionamentos, de consertar na conduta, de consertar a vida com a família. Existe uma hora para isso. Mas ele também vai dizer que existe uma hora para calar. Esse calar aqui é no sentido literal, muitas vezes. Os bons advogados, quando estão com seus clientes, nós temos Josué como um advogado bem conceituado, quando estão com seus clientes, defendendo algumas causas, o que é que eles falam? Mantenha-se em silêncio. Não é isso, Josué? Não fala nada. O que você falar pode piorar a tua situação. Então, no sentido literal, muitas vezes é preciso ficar o quê? Calado. Por exemplo, numa briga, numa discussão, no trânsito, em casa começa aquele briga. Calma, vamos calar, porque existe um momento às vezes de ficar calado, para poder ter paz. O texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 19, vai dizer que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O que é moderar? O quê? Fecha os lábios. No momento certo, ele vai dizer que essa pessoa é prudente. Diga assim: eu sou prudente, Jesus. Aleluia. Mas existe também a hora de falar. Então, quando o casal tem alguns desentendimentos, ele nunca vai falar um com o outro? É isso? Não. Talvez não é para falar na hora do sangue quente. Na hora que o cara está agitado, calma. Passou, sei lá, chegou de tarde, de noite, vamos conversar agora, porque existe o momento de falar. Sim ou não, gente? Existe um momento de falar. O texto salomônico de Provérbios 25, 11 vai dizer: a palavra certa, no tempo certo, é como a joia feita por encomenda. Se alguém de nós estamos aqui, talvez já fomos no ourives, eu já fiz isso no passado, lá no norte, a gente compra alguns gramas de ouro, e nós vamos no ourive e fala o seguinte: cara, faz um anel para mim, faz um cordão para mim, faz uma pulseira, e você fala, esse modelo aqui, ó, o cara olha na revista, beleza. Então, a palavra no tempo certo, ela é como se fosse uma joia feita por encomenda. Gente, uma joia feita por encomenda é algo extraordinário ou não? Partindo do pressuposto que o ourive é muito bom. É algo extraordinário, aquele colar bonito. É algo bom quando alguém fala na hora certa. Para a gente finalizar, vamos para o último versículo de hoje. Ele vai dizer sobre um tempo de harmonia e de conflito. Ele continua dizendo: a hora de amar e hora de odiar, a hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. Essa é a hora de amar, é no sentido literal mesmo. Fala de afeto familiar, afeto social, afeto nacional, de irmandade, a gente amar as pessoas. Mas a hora de odiar aqui, não fala de odiar pessoas. É porque o texto, ele é poético, não é isso? Ele fica intercalando na poesia, no literal, na metáfora, mudando de um lado para o outro. Fica bailando de um lado para o outro. Então, esse odiar não é odiar pessoas, é muitas vezes odiar algo de ruim que acontece em mim. Ou algo, como por exemplo, que acontece na sociedade, uma injustiça. Eu odeio injustiça. Eu odeio pessoas que, eu odeio a ação de trapacear. Eu odeio a ação de falar mal do outro. Esse tipo de coisa deve ser o quê? A gente deve ter um santo ódio contra isso. Mas ele continua também falando que, veja comigo, só abrindo um parênteses, eu volto já já. Olha o que Amós capítulo 5, versículo 15 falou: odeiem o mal e amem o bem. Tem muita gente odiando o bem e amando o mal, e amando o mal e odiando o bem. O texto de Amós fala: odeiem o que é mal. E a pergunta é: o que é mal? É tudo aquilo que transgride as sagradas letras. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus é mal. Então, o que é contra a Bíblia, eu odeio. O que a Bíblia prega e ampara, eu amo, eu admiro. Isso é muito forte. Mas ele vai dizer que existe o tempo de iniciar a guerra. Não é que a Bíblia está incentivando guerra. Nós temos, por exemplo, infelizmente no mundo hoje,
não só uma guerra mercadológica, mas uma guerra que começou há alguns anos, da Rússia contra a Ucrânia. Temos uma guerra de Israel contra o pessoal ali da faixa de Gaza, os palestinos. Existe uma hora de começar, mas a Bíblia também fala que existe uma hora de chamar a paz. Diga assim, existe uma hora de paz. Então nós temos que entender e orar. Falando sobre guerras nacionais, devemos orar para que Deus possa trazer a esses envolvidos uma quietude, um bom senso, uma justiça, para que possamos entender paz. Eu quero terminar com os irmãos, chamar já o pessoal do louvor aqui em cima, para que você possa entender que esses 14 pares antagônicos que eu falei aqui hoje, eles mostram que a vida nossa não é linear. O que é isso? A nossa vida não é o quê? Sempre o mesmo tom. Não, a nossa vida é Estamos em momentos de pico de muita felicidade, mas muitas vezes de uma hora para outra algo desce. Então a nossa vida, ela é oscilante, ela sobe e desce. E isso me faz entender que isso são as estações que eu passo. E por outro lado, algumas estações são agradáveis, outras estações são muito desafiadoras. Mas nós temos que entender algo muito importante, que o valor que nós damos a essas estações depende da nossa perspectiva de espiritualidade, de comunhão, de entendimento com Deus. Então, é fundamental que eu e você possamos entender algo muito importante, que nós temos que ter uma postura correta diante das estações da vida. Fique em pé, por favor, quero orar com você.